título da palavra é a Igreja que cumpre o seu papel. Continuando a palavra de domingo passado. Diz assim: disse o Senhor. Eu quero começar daqui, ó. O Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Somente esse texto. Diga amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui em teu nome, e nós oramos, ó Deus, para que os céus sejam abertos sobre nós nesta manhã, que os anjos do Senhor tenham liberdade para falar conosco, ó Deus, para ministrar o poder, a força, a unção da tua palavra, que o próprio Espírito Santo de Deus possa se derramar sobre cada um de nós nessa manhã, neste lugar, que o poder de Deus possa nos envolver, trazendo compreensão, entendimento, ó Deus, de todas as coisas, ó Deus, do teu reino, da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser esta igreja que cumpre, ó Deus, a missão, o papel que o Senhor já determinou, já designou para cada um de nós. Faça-nos entender tudo isso, Pai, em nome de Jesus, para que, ó Deus, cheios do teu Espírito, revestidos com o teu poder, ó Deus, possamos andar segundo a tua vontade, segundo o teu querer, cumprindo a missão que o Senhor já nos outorgou, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode deixar esse versículo projetado aqui para mim, por favor. Eu quero falar com vocês sobre o papel da igreja, né? Nós falamos sobre o derramamento do Espírito Santo e o que acontece depois que a igreja recebeu esse derramamento, esse poder de Deus. O que aconteceu? Qual era a maneira ou as características como a igreja se comportava? O que a igreja fazia e qual era o propósito disso tudo? Eu quero trazer esse entendimento nessa manhã para todos nós, em nome de Jesus. Também para você que nos assiste aí pelo YouTube, que você receba o poder e a palavra de Deus te tocando em nome de Jesus. Amém? Eu quero relembrar para você que isso é uma promessa de Deus. Esse derramar do Espírito Santo que nós vamos falar é uma promessa de Deus, representa a capacitação do Espírito Santo. Quando eu e você somos visitados, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, então Deus nos blinda, nos capacita, nos unge para fazermos a vontade de Deus, a vontade do Pai. Quantos dizem amém? Interessante que esse texto diz: o Senhor Deus disse ao meu, aqui está escrito aqui, ao meu, o Senhor Deus disse ao meu Senhor. É Deus Pai, Pedro falando do que Deus Pai falou para Jesus. Interessante isso. Então Pedro descreve, após o derramamento do Espírito Santo, Pedro começa a entender a vontade de Deus, assim como você está entendendo. Quando se dizem amém? E começa a cumprir o propósito. Pedro vai pregar, anunciar o Evangelho, anunciar a salvação, anunciar arrependimento, para que as pessoas se voltem a Deus e ao propósito de Deus. E eu quero te lembrar também que Jesus pediu para que a igreja aguardasse esse revestimento, diga revestimento, de poder de Deus, é unção. Por isso, não fica sentindo, porque tem pessoas que vêm para Deus e começam a sentir que não são merecedores do poder de Deus, não se acham dignos de serem cheios do Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer, esta promessa, diga, a promessa de Deus que foi feita do derramar do Espírito Santo através de Jesus e do Espírito Santo é para a minha vida
é para me capacitar, para que eu me torne cheio do Espírito Santo de Deus. É meu direito, eu não abro mão de ser revestido e cheio do poder de Deus, em nome de Jesus, amém? Então aquilo que eu e você buscamos, aquilo que eu e você sonhamos, aquilo que eu e você desejamos, é legítimo para cada um de nós. Deus não prometeu isso para alguns, Deus não prometeu somente para uma classe, para uma categoria, para um povo separado. Ele prometeu para todos, é para a igreja, é para cada um de nós. Por isso, deseje ardentemente ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. E note que Pedro está falando eu peguei só o finalzinho do discurso de Pedro, mas note que ele está falando e reafirmando que Deus disse que Jesus era o Senhor. Ele fala e atesta que Jesus era o Messias, o Senhor da minha e da tua vida. Amém. Pedro deixa isso claro. Ele é o Senhor, Ele é o Messias que nós esperávamos, Ele é o poderoso, é Ele que você tem que buscar, é Ele que você tem que seguir, é Ele que você tem que andar atrás. Por que você está falando isso, pastor? Porque muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, vêm, conhecem a palavra de Deus, descobrem a verdade de Deus, mas ficam com dúvida do relacionamento. Será que é meu direito ser cheio? Será que Jesus é mesmo poderoso? Será que tudo isso é verdade? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Muitas pessoas dentro da igreja estão cheias de dúvida, e Pedro afirma, Ele é o Messias, Ele é o poderoso. Ele diz: vocês, igreja, não podem fazer nada. Por que você está falando isso, pastor? Para você entender que você é dependente do Espírito Santo, para você entender o quanto você precisa mergulhar, se jogar, se lançar, para se tornar realmente dependente do Espírito Santo. Pedro disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita. Jesus foi para o Pai, foi sentar-se ao lado do Pai, onde era a posição dele. E ele disse assim: até que eu ponha os seus inimigos. Quantos têm inimigos? Não, pastor, não tenho inimigo nenhum. Mas e tuas dores? E as tuas queixas? E as tuas lutas? As tuas fragilidades? Os teus planos, os teus sonhos são inimigos que às vezes você fica lutando para alcançar. E Pedro disse: até que Ele, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, ponha os teus inimigos por estrado, diga, por estrado dos meus pés, debaixo dos meus pés. O que Pedro está falando? Que ele, o Senhor, o Filho de Deus, mesmo sentado à direita do Pai, tem poder para colocar tuas dores, tuas fraquezas, tuas fragilidades debaixo dos teus pés. O que significa isso, pastor? Deus quer te dar vitória. Deus quer te fazer vitorioso, vencedor nas tuas fraquezas, nas tuas fragilidades. Mas para isso você precisa esperar, ser revestido do poder de Deus, ser revestido da glória de Deus. Não lute contra o Senhor. Tem muita gente na igreja que fica lutando contra o propósito de Deus, fica lutando contra as coisas de Deus, não entende as coisas de Deus, e por não entender, fica em luta. De vez de ser a favor, luta contra os propósitos, contra o projeto de Deus. E eu quero te dizer: permita-se receber o senhorio do Senhor, a autoridade que vem de Deus, a capacitação. Deixa Ele governar totalmente a sua vida. Enquanto você lutar, enquanto você achar que você pode, enquanto você achar que você tem direitos,
Você vai lutar contra o anjo de Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? Como é importante nós chegarmos neste lugar, diante de Deus, o lugar secreto da tua intimidade, onde você se revela, e falar: Deus, eu não dou conta mesmo. Se o Senhor não fizer, eu não vou poder fazer, eu não consigo, eu não dou conta. Eu tenho ensinado isso para a equipe do louvor. Não adianta você subir aqui como um homem natural. Não adianta eu querer subir aqui e reproduzir a minha sabedoria, a minha eloquência. Não adianta eu querer subir aqui como um homem natural. Eu preciso subir aqui como um ser dependente de Deus. Quantos dizem amém? Amém. Até que Ele ponha os nossos inimigos debaixo dos nossos pés, até que Ele te dê a vitória. Significa que tudo aquilo que eu e você precisamos, tudo aquilo que eu e você desejamos, tudo aquilo que nós queremos alcançar, está nas mãos e no senhorio de Deus. E enquanto você não entender isso, você vai ficar em luta, porque você vai achar que é do teu jeito. Fala assim: fala assim, estou entendendo, não é do meu jeito, é do jeito dele. Queridos, Deus tem o controle absoluto da minha e da tua vida. Quantos dizem amém? Das tuas lutas. Deus conhece tuas dores, Deus conhece tuas fraquezas, Deus conhece tua fragilidade. Enquanto você não entender e não se render, Ele não pode te fazer prevalecer e colocar os teus adversários debaixo dos teus pés. Significa que quando isso acontecer, Ele te deu autoridade. Diga: autoridade sobre todas as coisas, porque sobre aquilo que eu estou acima, eu tenho autoridade. E é isso que Ele quer nos dar, é isso que Ele quer dar à igreja. Mas primeiro, eu e você precisamos permanecer na presença do Senhor até sermos revestidos, diga, revestidos de poder. E isso fala de obediência. Jesus diz: eu vou para junto do Pai, eu vou me sentar lá à direita com meu Pai, e o domínio de todas as coisas ainda está nas minhas mãos, o governo é meu. E quando vocês se submeterem a mim, eu faço acontecer na tua vida. Esperem, Ele falou para a igreja. De que maneira? Se reúnam, busquem o poder, sejam simples, singelos, esperem até eu derramar o Espírito Santo, o dia da visitação. Que dia é esse, pastor? Minha vida que eu quero estar lá. Esse dia é todo dia. É o dia quando você acorda e dobra os teus joelhos e ora a Deus. Esse dia é o dia que você sai da tua igreja e vem aqui no culto. Esse dia é o dia que você sai da tua casa e vai para a revisão de vidas. Esse dia é o dia que você sai e vai para a célula. Ou que você, hoje, né, nós estamos ligados pela tecnologia, liga o teu Zoom e recebe a visitação de Deus, e começa a entender o mover, o propósito, o poder de Deus. Quantos dizem amém? Amém. Toda expectativa deve ser lançada no Senhor. Diga: eu. Diga o teu nome. Eu, Mário, preciso aprender a lançar as minhas expectativas no Senhor. Amém? E o que Ele quer com isso? O que Deus quer com isso? Te encher, te capacitar, te dar autoridade, te fazer governar sobre situações, vencer adversidades, vencer lutas. Por quê? Ou para quê? Para te fazer um agente influente do reino de Deus. Quantos dizem amém? Amém. Diga: eu posso ser um agente influente do reino de Deus. Ainda que você não seja um pastor, ainda que você não seja um bispo, ainda que você não seja alguém que vai estar só pregando a palavra, mas pelo teu comportamento. Podia ouvir um amém? Amém. Pela tua linguagem, amém. Pela tua maneira de fazer, um amém. Pela tua maneira de ser, de tratar, de agir. Olha o que diz no verso 42: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir o pão e nas orações, em cada alma. Atos 2:42. E em cada alma havia temor, e muitos
prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Quando eu tenho temor, e temor é respeito, não é medo, é respeito pelas coisas de Deus, temor pelas coisas do Senhor. A minha alma e a tua devem ter temor, respeitar as coisas de Deus, respeitar a hierarquia, o reino, os propósitos, a maneira como acontece. Mas eu não estou achando legal, pastor, não estou concordando. Não é para você concordar, é para você ter temor, respeitar, porque tem uma maneira de acontecer, tem um formato para acontecer. Às vezes nem tudo é do jeito que eu e você queremos, mas do jeito que Ele quer dar certo. E os teus inimigos, as tuas lutas, as tuas adversidades vão ficar debaixo dos teus pés, que é o que você quer. Quantos querem isso? Dá um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Os discípulos, depois que Jesus ascendeu ao Pai, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que eles faziam? Eles aplicavam aquilo que havia sido aprendido, pegavam as teorias do reino e viviam. Fala, eu posso viver as coisas do reino de Deus. Comunhão, partir o pão. Eu falei que o partir do pão é tanto no alimento natural, né? Nós podemos ter comunhão de verdade, e também a comunhão. Nós estamos tendo uma comunhão agora, nós estamos partindo do pão. Que pão? A palavra é o alimento espiritual. Nós estamos compartilhando o pão da palavra de Deus. Esse é o propósito da igreja. Deixa eu te falar uma coisa: quantos querem ver tua casa, tua família convertida aos pés do Senhor? Amém. A tua salvação e da tua família estão aqui. Nenhum amém, mas eu vou continuar pregando. A salvação da tua família está aqui na igreja, não é dentro da estrutura, está na tua vida, no teu comportamento, na tua maneira de ser, de tratar, de fazer as coisas. A salvação dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, a minha e a tua vitória estão aqui. É nesse lugar que eu começo a receber a teoria do reino, as coisas do reino, as informações do reino, o conhecimento do reino. E quando eu aplico na minha vida, eu começo a pôr os meus adversários debaixo dos meus pés. Quantos estão entendendo? Não é o teu conhecimento, não é a tua força, não é a tua sabedoria, a tua perspicácia, mas é a tua espiritualidade, a tua submissão às coisas do reino. Está cheio de gente que acha muita coisa, e eu tenho dito assim: tua teoria não dá muito certo não, porque senão, olha como é que está a tua vida, olha como é que está a tua vida, tua teoria não está te levando para lugar nenhum. E tem gente que fala: não, mas pastor. Pai, por que você não é príncipe? Por que você vive na periferia do reino então? A tua teoria está te afundando. Olha os teus resultados. Diga a minha vitória. Levanta a tua mão direita, sinal de autoridade. Diga a minha vitória. As minhas conquistas, a salvação da minha vida, da minha casa, da minha família estão aqui, nas informações, no conhecimento, no crescimento espiritual e emocional que Deus traz sobre a minha vida todos os dias, quando eu estou na comunhão com os meus irmãos, no partir do pão, no andar junto, na unidade. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor. A palavra é o alimento, é o fortalecimento que eu e você precisamos para ser curados, restaurados, tanto espiritualmente quanto emocionalmente.
por que andar junto? Tem gente que não entendeu isso ainda. A tua vida espiritual depende do teu emocional. Como imagina em tua alma, assim o é. Se você não venceu tuas lutas interiores, como é que você quer vencer as tuas lutas exteriores, externas? Como é que você quer colocar as tuas fraquezas, as tuas debilidades e os teus inimigos, os teus adversários, aqueles que te resistem, debaixo dos teus pés? Porque esse é o propósito de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. É neste lugar de vivência onde eu e você somos fortalecidos pelo Senhor, porque somos seres, diga, naturais, normais. Por isso precisamos ter comunhão. Ontem nós nos reunimos com alguns discípulos, graças a Deus, e nós tivemos vivência com os discípulos. O pastor Gabriel está aí, do Rio Grande do Sul. Pode dar um forte aplauso a ele. Levanta aí, pastorzão. Nós estávamos comentando isso ontem à noite em casa quando chegamos. Essa vivência nos faz crescer juntos, porque às vezes as pessoas nos olham, eu e Dani, como seres intocáveis, inquebráveis, e eu quero dizer para você, eu sou humano que nem você. Quantos podem falar amém? Tenho dor, tenho fragilidades, brinco, choro, sofro, dou sorrisos. Essa vivência, essas coisas da comunhão da igreja nos fortalecem e fortalecem uns aos outros. Quando eu ando junto eu sou mais forte, sozinho eu tenho um limite. Quantos entendem isso? Amém. Tem um ditado que diz: sozinho eu vou mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Não sei o que você prefere. Eu prefiro andar junto, porque eu vou muito mais longe. Juntos nós não temos limites. Juntos não há quem possa te interromper, te segurar. Vão ter lutas? Claro que vão. Isso é da vida, faz parte. Mas juntos nós vamos nos aconselhando, nós vamos nos ajudando. Uma mão ajuda a outra, uma mão levanta a outra. A palavra de Deus diz: é melhor serem dois do que um. Se você quer experimentar os sinais, os prodígios do Senhor, eu quero te dizer: tenha comunhão com o corpo de Cristo, porque é no nosso meio que estes sinais vão acontecer. Aquilo que você precisa do sobrenatural acontece no corpo de Cristo, quando nós andamos juntos em unidade, num só caminho, num só amor, num só propósito. Você podia estar falando amém, num só sentido, debaixo de um só governo, de um só propósito. Isso fortalece as nossas vidas. Amém. Olha o verso 46, o que diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. Fala assim, na igreja. O partir do pão é de casa em casa. Sabe o que é isso? Nós precisamos nos visitar mais. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Como assim visitar mais? Tá juntos. Uma hora você vem comer um lanche na minha casa, uma hora eu vou na tua. Uma hora você chama o outro irmão, uma hora você chama outra irmã. Vamos comer a pizza. Vamos estar juntos. Vamos ter unidade. Porque às vezes o caminho que eu já percorri pode te ajudar a encontrar uma vitória. As dores que eu já venci podem te ajudar a conquistar os planos e os propósitos de Deus na tua vida. Você está rachando lenha sozinho, por quê? Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza. Como foi divertido o dia de ontem, né? Para quem estava junto. Como foi divertido. Rimos até. Não falamos em nada da igreja, só coisa pessoal. Só estar junto, se divertir, comer uma costela feita pelo gaúcho. Oh, coisa boa. Foi bênção. Rimos até, brincamos, nos divertimos. Ambiente da presença de Deus.
esse é o ambiente que eu preciso. Por quê, pastor? Porque esse é o ambiente do teu milagre, é o ambiente da tua transformação. Aqui dentro você aprende e conhece, e lá fora você aplica, você vive, vivência, experiência. Diz assim: tomavam suas refeições com alegria e singeleza, louvando, diga, louvando a Deus e cantando e contando com simpatia de todo o povo. Quantos querem ganhar sua casa e sua família? Amém. O reino de Deus. Amém. Esse ambiente, louvor pode subir que nós vamos começar a louvar a Deus. O ambiente, presta atenção no que eu vou te falar. O ambiente este te contagia e lá fora você influencia. Primeiro você precisa ser contagiado aqui, para depois influenciar lá. Se você não se permitir ser influenciado aqui, como é que você vai contagiar lá? Como é que você vai cumprir o propósito? Se você não for revestido do poder de Deus, da unção, da capacitação, como é que eu e você vamos lá fora testificar, diga testificar, testemunhar as obras de Deus? Por que você está falando isso, pastor? Porque se você não tiver vivência, teus argumentos são vazios. Não adianta eu falar de Deus se a minha vida não representa, não expressa a realização, diga realização, o poder de Deus. Não adianta, é um discurso vazio, é um discurso que não vai levar ninguém a lugar nenhum, não vai salvar ninguém, não vai encher as pessoas com o poder de Deus, não vai acontecer nada. Talvez você vai transpirar muito fazendo esse movimento sozinho e não vai acontecer nada. Você e eu precisamos entender que precisamos ser revestidos desse poder, que é um direito legítimo, legal. Jesus prometeu, Deus falou que ia acontecer, o profeta Joel profetizou, para que nós possamos ser revestidos e capacitados, prontos para a obra de Deus. Qual é o resultado disso, pastor? Continua lendo aí. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, diga acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quer dizer, então, se eu for revestido do poder de Deus, e se eu aprender as coisas de Deus na igreja e começar a gerar isso na minha vida, nos meus negócios, no meu trabalho, onde eu estudo, onde eu ensino, por onde eu passar, vão ser influenciados e vão ser salvos aqueles que você quer. As pessoas vão começar a te seguir, vão começar a desejar aquilo que você tem. O poder de Deus que está sendo derramado, te enchendo todos os dias. A palavra de Deus diz diariamente, não é de vez em quando, é todos os dias. Mas então eu preciso vir aqui na igreja todos os dias, pastor? Não! Faz isso na sua casa, dobra os teus joelhos, ora, põe um louvor, adora o Senhor, invoca-o, porque isso vai te revestir do poder de Deus. Vai comigo lá no verso 37, no mesmo capítulo. Os discípulos ouviram o discurso de Pedro. Pedro havia pregado, os discípulos ouviram e falaram: e agora? O que é que nós vamos fazer? Como que vai ser esse negócio? Quando ouviram isso, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que faremos então? Pedro disse assim: arrependam-se e sejam batizados. Quando eu estou cheio do poder de Deus, quando eu estou cheio da glória de Deus, cheio da unção do Espírito Santo de Deus, a minha palavra vai e sai com unção, com o poder de Deus, com cura, com poder que restaura, com libertação. E aí o que acontece na vida das pessoas? Se arrependem, se convertem e começam a ser salvos, e vão sendo batizados.
E é isso que vai acrescentar no reino de Deus. É isso que eu e você precisamos fazer. É isso que precisa acontecer na minha e na tua vida diariamente. Quantos podem dizer amém? Diga: eu preciso me arrepender e ser batizado todos os dias. Por quê? Pedro disse: para a remissão, para o cancelamento dos seus pecados, e então receberão o poder de Deus. Quando eu me arrependo, quando eu me converto, oh glória, quando eu me esvazio, eu recebo. Quantos querem receber o poder de Deus? Se arrepende, se arrepende, se arrepende, porque muitos virão por você e através da tua vida, porque é promessa de Deus para todos aqueles que Ele, diga Ele chamar, não você. É Ele quem vai te mostrar o caminho, é Ele quem vai te mostrar aqueles que precisam ser alcançados, é Ele quem vai nos mostrar as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, é Ele que vai te falar: fale agora do meu amor, fale agora daquilo que eu faço, dos meus milagres, dos sinais, dos prodígios. Quantos podem dizer amém? Pedro disse assim: salvem-se, salvem-se no meio de uma geração estragada, corrupta, perversa. Então as pessoas iam aceitando a palavra, sendo batizadas e cheias do poder de Deus. Quantos querem fazer isso, viver isso em nome de Jesus? Vamos ficar de pé, vamos orar para que venha o poder de Deus sobre as nossas vidas. Vamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Vamos declarar que Ele é o poderoso, que Ele é o Deus forte, Ele mesmo, aquele que está à direita de Deus Pai e que já colocou as tuas dores, as tuas mágoas, as tuas fragilidades, os teus limites, as tuas dificuldades debaixo dos teus pés. Ele já venceu todas as coisas, e às vezes você luta com os anjos de Deus. Para de lutar, para de sofrer, deixa as tuas dores e as tuas mágoas, que Ele vai colocar tudo no lugar certo. Deixa as tuas fragilidades de lado, porque Ele que é poderoso, é Ele que vai colocar os limites, as dores debaixo dos teus pés e vai te fazer vencer, vai te capacitar, que aonde eu e você formos, nós iremos pregar, e haverá arrependimento, e haverá conversão, e muitos serão salvos. Esse é o papel da igreja, irmão. Esse é o papel da igreja. Senhor, fecha teus olhos. Comece a falar com Deus. Talvez você pode pedir perdão a Ele, porque talvez você nunca tinha entendido a missão, o compromisso que nós temos diante do Senhor. Ele não te revestiu de poder, Ele não te revestiu de glória, de unção, para de vez em quando você resolver questões da sua vida, situações. Mas Ele nos reveste de poder para nos usar, para te dar vitória, para te fazer junto com Ele soberano diante das fragilidades, das adversidades dessa vida, para te fazer um influenciador, alguém que irá fazer a diferença, que vai gerar arrependimento, conversão na vida das pessoas, mudança de atitude.
de vida. Comece a orar e agradecer ao Senhor. Comece a falar com Deus em teu secreto. Senhor, é hoje. Me enche. Renova-me. Renova-me nessa manhã. Vem com a tua unção. Vem com o teu senhorio. Vem com o teu poder sobre a minha vida. O Senhor não me trouxe aqui nessa manhã, hoje, à toa. Quero ser cheio. Começa a buscar o revestimento do poder de Deus. Começa a declarar a Ele o quanto você precisa, o quanto você o deseja. Eu te desejo, fala isso para Deus. Eu te desejo, Espírito Santo de Deus. Começa a declarar.